Oi, pessoal! Bem-vindos a mais essa nossa exploração. Hoje a gente vai dar uma olhada numa situação bem particular lá em Jucuruçu, na Bahia. O foco é entender como o pessoal de lá percebe a fiscalização da prefeitura, sabe? E para isso a gente está se baseando nos trechos de um artigo do blog Jucurunet mesmo. O título é Jucurunet, Fiscalização Popular e a Omissão da Câmara. Então, a nossa ideia aqui é mais entender o que essa fonte, o Jucurunet, está dizendo sobre o papel deles mesmos comparado com o da Câmara de Vereadores de lá. E olha, o ponto de partida que o artigo joga para a gente já é impactante. Eles mencionam uma pesquisa, que indicaria que mais de 60% dos moradores que foram entrevistados acham que o blog Jucurunet fiscaliza mais, está mais presente nisso do que a própria Câmara. Esse número, sozinho já acende uma luzinha, né? Sim. Ok, vamos mergulhar nisso então. Sem dúvida. É um cenário bem interessante esse que a fonte descreve pra gente. A narrativa que tá ali é de que um ator que não é do governo, um blog local, acaba sendo visto por muita gente, segundo o que o artigo diz, como mais eficiente numa função que é central para um vereador, fiscalizar o prefeito, a prefeitura. O texto meio que convida a gente a pensar, a partir do que ele argumenta, sobre o que essa percepção toda pode estar indicando. Sobre a relação das pessoas com o poder local, com a mídia que não é tradicional lá em Jucuruçu. Mas lembrando sempre, é a visão do Jucurunet sobre ele mesmo e sobre a Câmara. Exatamente. E para construir essa ideia, o artigo já começa com um contraste bem marcado, sabe? De um lado, ele pinta o Jucurunet, um trabalho que seria voluntário, sem grana envolvida diretamente, movido por o que o texto chama de responsabilidade jornalística e compromisso com a verdade. Aí, do outro lado, a Câmara. Vereadores eleitos e o artigo faz questão de frisar isso, recebem salário, dinheiro público, especificamente para, entre outras coisas, fiscalizar a prefeitura. Essa oposição é tipo a base de tudo que a fonte vai desenvolver depois. E é fascinante ver como a fonte trabalha essa oposição. Não é só falar, um é blog, o outro é órgão oficial. É mais que isso. É dar para cada um motivações bem diferentes, Para o Jucurunet, o artigo atribui umas coisas quase nobres, Jornalismo, verdade, fazer de graça. Já para a Câmara, ele contrapõe com o dever, aquele que vem com o salário, mas que, na visão que está ali no texto, estaria sendo deixado de lado. Essa construção que o texto faz é bem forte. Ela meio que prepara o terreno para justificar aquela percepção dos 60%, sabe? E direciona quem está lendo a concordar com a tese principal do artigo, que o blog estaria, tapando um buraco deixado pela Câmara. A escolha das palavras ali é chave para o efeito que o texto quer causar. E essa ideia de buraco, de vácuo, ela fica mais forte quando o artigo começa a dar exemplos concretos. Ele lista lá uma série de problemas que, segundo a narrativa da fonte, quase não ganham a atenção da Câmara, mas que direto aparecem no blog. Coisas tipo obras paradas, suspeitas que o artigo levanta sobre dinheiro público mal usado, a situação do transporte escolar que o texto diz que está precária, a suposta falta de investimento certo na saúde e outras denúncias de má gestão que o blog diz que publica. E para dar mais peso a essa percepção, o artigo até coloca uma fala que eles dizem ser de um morador lá do distrito de São João da Boa Nova. A frase, do jeito que está no texto, é: se não fosse o Jucurunet, muitas situações ficariam escondidas debaixo do tapete. Essa frase é muito simbólica dentro do que o artigo quer dizer, Ela coloca o blog não só como fiscalizador, mas quase como, um revelador de segredos, um agente que força a transparência onde, segundo o texto, o normal seria o silêncio oficial. É uma imagem bem forte que o artigo constrói ali. Com certeza. E essa construção de imagem está totalmente ligada à credibilidade que a fonte quer dar para o blog, O raciocínio do texto é mais ou menos assim: olha, por abordar esses temas que doem, que são sensíveis e que a instância oficial deixaria passar, as obras paradas que atrapalham a vida, a saúde que afeta todo mundo, como o dinheiro público é usado, o Jucurunet conquistaria a confiança do pessoal lá,
daquela galera da pesquisa. O artigo sugere que é justamente essa cobertura a mais investigativa, mais crítica, focada nos problemas que realmente incomodam as pessoas, que faz o blog ganhar essa fama de referência em informação séria e imparcial, usando as palavras da própria fonte. A escolha desses exemplos específicos não é à toa, né? Serve para validar a tese do artigo sobre a importância e a necessidade do trabalho que o blog faz. Aí, diante dessa suposta ação do blog, a crítica que o artigo faz à Câmara de Vereadores é bem direta, bem dura mesmo. O texto acusa os vereadores do que ele descreve como omissão e silêncio diante de coisas erradas que o próprio blog afirma denunciar. Fala em negligência do papel de fiscalizar. Um papel que o artigo corretamente diz que é essencial para a democracia funcionar. A mensagem principal dessa crítica é clara. Os vereadores não estariam fazendo o trabalho para que foram eleitos e pelo qual a gente paga eles. E as implicações dessa acusação, do jeito que a fonte coloca, batem nos pontos bem sensíveis da gestão democrática local, né? O artigo está sugerindo que essa percepção de que o órgão que deveria fiscalizar não está ativo, isso cria um problema de accountability. Talvez valha explicar rapidinho o que é isso, né? Accountability é aquela obrigação que os políticos eleitos têm de prestar contas do que fazem, de serem responsabilizados pelo que fazem ou deixam de fazer, perante nós, a população. Quando a fonte alega que a Câmara falha em fiscalizar, ela está, no fundo, questionando se esse controle essencial existe de verdade ali. Isso levanta, como o próprio artigo sugere, uma dúvida importante sobre a confiança do povo nas instituições formais. Se o órgão que tem que vigiar não vigia, ou se as pessoas acham que ele não vigia, para quem elas recorrem? Qual a garantia de que o prefeito está sendo controlado como deveria? A fonte usa essa crítica para, claro, ressaltar a importância do próprio papel dela. Nossa, é um ponto fundamental mesmo. E em contraste total com essa imagem ruim da Câmara, o jeito que o artigo descreve o próprio Jucurunet é, uau, super positivo, quase heróico. O texto fala que o trabalho do blog é feito com coragem, persistência e um compromisso com a verdade que não se abala. Faz questão de dizer que eles são independentes, que atuam sem vínculo político partidário. Isso, na teoria, colocaria eles como neutros, né? Focados só no interesse público. O artigo chega a chamar o blog de espaço de resistência e de defesa da sociedade. É forte. E tem mais. O texto diz que o Jucurunet não tem medo de mexer em vespeiro, que denuncia coisas que, nas palavras da fonte, incomodam os poderosos, mas interessam ao povo. A conclusão que o artigo chega é ambiciosa. Ele diz que o blog se consolidou como uma ferramenta indispensável para a democracia local. É uma autodescrição bem potente, né? Que se coloca como peça central na vida da cidade, pelo menos na visão dessa fonte. Exatamente. Se a gente olha para a estrutura toda da história que a fonte conta, a gente vê um roteiro bem claro. Primeiro, o artigo aponta um problema, a suposta omissão da Câmara na fiscalização, o que cria um vazio de controle. Depois, ele apresenta a solução, o próprio blog Jucurunet, que, movido por ideais de jornalismo e cidadania, preenche esse vazio com coragem e independência. E, por fim, mostra o resultado, o reconhecimento do povo, aqueles 60%, e o blog se tornando essencial, enquanto a instituição oficial é criticada. É aquela narrativa clássica, né? Do outsider, do de fora, que assume a bronca quando o sistema falha. A fonte constrói essa imagem com cuidado, sabe? De um guardião do povo surgindo para compensar a ineficiência que eles percebem no órgão oficial. A escolha de palavras como coragem, resistência, indispensável não é por acaso, ela reforça essa ideia toda. Então, para a gente amarrar o que essa análise da fonte está mostrando, fica bem nítida a tensão principal que o artigo do Jucurunet descreve, né? Uma percepção, que o texto disse é da maioria, lá em Jucuruçu, mais de 60%, de que um blog local meio que assumiu as rédeas da fiscalização da prefeitura, um papel que pela lei seria da Câmara. O artigo bate muito nessa tecla, contrastando o que ele apresenta como um trabalho voluntário e engajado do blog
com um mandato pago que, na visão da fonte, estaria sendo mal cumprido pelos vereadores. A fonte basicamente diz: o blog faz por vocação o que a Câmara deveria fazer por obrigação, mas não faz. É isso. E essa análise cuidadosa dessa fonte específica, desse artigo do Jucurunet, permite a gente tirar uma reflexão final, que vem só do que está exposto ali no texto mesmo. A narrativa que ele apresenta mostra um fenômeno interessante sobre como a percepção das pessoas sobre a eficiência das instituições funciona, sabe? O papel dessas instituições formais e o surgimento ou fortalecimento de outros atores, como essa mídia local independente. O artigo sugere como a confiança pode mudar de lugar. Quando uma parte grande da população sente, ou é levada a sentir, pela história que lê, que os canais oficiais de fiscalização estão falhando, ou estão quietos, ou não funcionam, ela pode começar a procurar essa função, a de fiscalizar, denunciar, buscar respostas em outros lugares. E esses outros lugares, como o blog que o artigo descreve, podem acabar ganhando uma legitimidade, uma importância que muda as expectativas sobre quem tem o dever e quem tem o poder de vigiar o poder. A questão que a fonte deixa no ar para a gente, mesmo que sem perguntar diretamente, é: quais são as consequências disso a longo prazo para a democracia local quando a percepção popular elege um blog como fiscalizador mais confiável do que a própria Câmara de Vereadores? O artigo do Jucurunet, claro, oferece a resposta dele ao se colocar como essa ferramenta indispensável.